Então vamos começar, Vai. gente. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse projeto. A gente está nessa noite com mais uma conversa do projeto Saber Infinito, que é o podcast de assuntos variados da Casa do Saber Rio. É um podcast que depois vai estar disponibilizada essa conversa para que as pessoas possam acessar futuramente também no Spotify e também no YouTube. O tema da nossa live de hoje é diversidade como fator estratégico nas empresas, que é um tema que eu gostei quando eu fiquei sabendo. Achei super interessante, porque é uma coisa que eu vejo que as empresas ainda patinam muito. Mas antes da gente falar mais sobre isso, eu vou me apresentar. O meu nome é Débora Gares, eu sou jornalista esportiva nesse momento. Já cobri assuntos variados, mas de uns anos para cá eu tenho me dedicado mais ao esporte, ainda que a Covid tenha levado a gente por caminhos um pouco diferentes, então a gente também tem que tratar de assuntos gerais. Mas eu já sou uma colaboradora da Casa do Saber há algum tempo, é sempre um prazer quando eles me convidam, ainda mais com temas como esse que eu falei para vocês, que é um tema que eu gostei bastante. Hoje a gente vai estar junto com a Juliana Kaiser para poder saber mais sobre esse tema. E eu vou pegar uma colinha aqui, porque essa mulher é super graduada, entendeu? Ela tem muito, ela já fez muito na vida dela. Ela não tem nem idade suficiente para já ter feito tanto. Mas eu vou pegar uma colinha porque ela é formada em artes visuais e história da arte, pós-graduada em filosofia e museologia. E aí depois tem uma mudada de carreira, né, Juliana? Você vai falar sobre isso. Tem MBA em responsabilidade social, é mestranda em projetos sociais na FGV e, além disso, é professora de responsabilidade social, sustentabilidade e cidades inteligentes na UFRJ e também é professora do curso de diversidade da Escola de Negócios da PUC Rio. Achou pouco? Tem mais. Ela também é sócia da Trilhas de Impacto, que é uma iniciativa que busca promover conexões entre organizações sociais e empresas. Tive que ler para não errar, e se eu tiver errado, você já começa me corrigindo. Juliana, a gente já conversou um pouquinho anteriormente, já fiquei super interessada, então agora a palavra é sua. Eu quero te ouvir sobre esse tema da noite e sobre essa sua experiência e mudança de carreira. Boa noite. Boa noite, Débora. Um prazer estar aqui. Estou super feliz de estar com a Casa de Saber. A minha trajetória começa na educação e foi o primeiro momento que eu tive contato com a responsabilidade social. Eu fui professora de escola pública em área de extrema vulnerabilidade social e lá eu já comecei a perceber que a gente tinha ambientes não diversos. Em todas as escolas em que eu fui professora, eu era a única professora negra. E aí a gente já começa, mesmo na área de educação, mesmo na periferia, entender que existe efetivamente uma barreira, que é uma barreira invisível, mas que ela está lá. Quando eu decidi fazer a transição de carreira efetivamente para o mundo dos negócios e pensar a responsabilidade social, essa foi a bandeira que eu quis trazer comigo. E sempre me lembrar de que espaços, quanto mais um espaço necessita, uma pessoa necessita de escolaridade para frequentar um espaço, menor a quantidade de pessoas pretas e pardas. E esse é um tema que percorre a minha vida, porque eu acabei frequentando espaços, tive a oportunidade de ir para a universidade, espaços onde eu sempre fui a única pessoa preta. Bem, a gente tem uma mudança de cenário, acho que é isso que a gente vai falar hoje, né? Uma mudança de cenário, que é uma mudança de cenário estratégico dos negócios nesse momento, é uma mudança global. Que bom que as empresas estão acordando para o tema. Estou bem feliz. Agora, acordando devagar e acordando com a sensação de que estão fazendo um favor nesse momento, né? Bom, então eu vou tentar ajudar e fazer a minha parte. E eu acho que o super importante é que a sua visão e o seu trabalho mostra que não é exatamente um favor, que existe, na verdade, um ganho e muito grande em fazer isso, né, Juliana? Sim. Uma das coisas que eu venho estudando é como a diversidade tem trazido inovação para as empresas e resultados financeiros, porque, especialmente no mundo dos negócios, a conversa relacionada aos direitos humanos, ao fato de que somos todos iguais, ela não funciona muito. Então, a gente, para conselho de administração, para C-level, etc., a gente precisa apresentar números e perceber que essa, anteriormente, tendência global se tornou em resultados efetivos. Então, o que a gente vem vivendo, e aí especificamente desde maio do ano passado, com o assassinato do George Floyd, é uma tsunami de diversidade. E aí, muito sob o ponto de vista racial, isso é uma tônica no mundo ocidental inteiro,
Sob o ponto de vista de gênero, a questão das mulheres já vinha acontecendo. Se a gente for olhar um pouco para o cenário brasileiro, 60% das 500 maiores empresas no Brasil, nos últimos 5 anos, já vem investindo em equidade de gênero. O que também acontece com as mulheres é que assim, muitas empresas têm 50-50, só que quando a gente vai para conselho de administração é uma mulher. E quem é que decide? O conselho. Tem Juliana. acontecido. Juliana travou um pouquinho pra gente. Vamos ver se a Estou internet. travada? Voltou. Voltei. Pois bem. Falava sobre a questão das mulheres, né? Enfim, sobre o fato das empresas elas estarem olhando para a questão de gênero e estarem promovendo a equidade. O que acontece é que muitas das vezes as mulheres são contratadas, mas não são contratadas, não conseguem ascender a cargo de diretora, nem tampouco figurar os conselhos de administração. Então, algumas organizações têm lutado para que essa equidade aconteça. E toda essa questão estratégica das empresas tem um ponto assim que é o nosso marcador, que é 2015, quando acontece uma reunião em Nova York de mais de 190 países, estados membros da ONU, que vão pensar uma agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a chamada Agenda 2030. E esses países, 193 países, na verdade, assinam um documento, uma agenda, efetivamente, onde eles vão delinear 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e dentre eles tem o ODS, né, o objetivo número 5, que fala em igualdade de gênero. O Brasil é signatário. Portanto, a gente precisa pensar em equidade nos ambientes de negócios, muito para poder cumprir essa agenda, e essa agenda faz com que essas empresas também ganhem, em termos de mercado, reputação. E no final das contas, muitas delas estão mais preocupadas com a questão da reputação do que promover a diversidade em si. Não O querem ser fato é que para as canceladas também, mulheres... né, Juliana? Hoje em dia a gente porque fala ninguém tanto de quer ser cancelamento. cancelado, que não é legal ser cancelado, né, Débora? Ninguém quer ser Não é bom. cancelado, né? Bem, enfim, e aí o que importa é que mesmo que seja esse social washing, né, enfim, que as mulheres começam a ocupar os espaços. A passos muito lentos, assim. Quando a gente olha para organizações que preparam, que fazem cursos que preparam mulheres para conselhos de administração, as turmas femininas, e a gente vai analisar os dados, né, das mulheres que terminam os cursos e que efetivamente vão para o mercado, o número é muito baixo, menos de 5% das turmas que acaba indo para o mercado como conselheira de administração. Quando a gente olha para a conselheira de administração e cruza com dado racial, a gente tem uma pessoa, que é a Raquel Maia. Uma mulher negra. Ficou famosa, né, por ser a única. E aí, só que nós estamos num país, e é isso sempre que me chama a atenção quando a gente fala da questão racial, que 56,4% da população brasileira é negra. Então, se eu tenho 56,4% da população negra, por que será que eu entro em espaços corporativos, quer dizer, em conselhos de administração tem uma no Brasil, mas fora isso, só 5% da liderança das empresas no Brasil, os cargos de liderança são ocupados por pessoas negras? Essa é a pergunta. Por quê? Juliana, bom, enfim, a gente começa a tentar responder isso e eu passei, vou dar um depoimento pessoal, passei pela mesma coisa nas empresas onde eu trabalhei, sempre empresas de comunicação, onde eu estava ali no grupo minoritário, né? E pesquisando mais sobre o tema, não é só a questão do entrar nessa empresa, né? Como você diz, é progredir, é permanecer, é preciso de uma rede de apoio para que tudo isso aconteça, né? Não é só uma vaga. E a gente tem falado muito de cotas, né? E a própria cota já é um assunto bem polêmico ainda hoje, mais de 10 anos depois da implementação dela. Pois a gente tem, quer dizer, nas empresas, um desafio muito grande, porque existem as chamadas práticas ESG. Significa que são empresas que estão aí caminhando para o desenvolvimento sustentável e olhando para um tripé que fala da questão ambiental, da questão social e da questão da governança. Então, empresas que têm melhores resultados nesse tripé são empresas que têm melhores resultados financeiros e também de reputação. Então, esse é um ponto. A diversidade, ela virou parte da estratégia do negócio, não tem volta.
Só que muitas empresas, né, têm dificuldade de mobilizar os seus times para que os seus times aceitem essa mudança de paradigma. E está aí o desafio, porque não adianta simplesmente contratar, precisa incluir. E aí eu vou falar tanto de pessoas negras, quanto o grupo LGBTQIAP+, da questão das mulheres também. E aí, efetivamente, a questão talvez mais delicada, também os PCDs, as pessoas com deficiência, talvez a questão mais delicada seja a questão racial, ainda não é uma questão resolvida no Brasil. As pessoas reagem muito mal quando empresas optam por promover a diversidade racial de forma vertical como reparação histórica. E aí eu queria dar um exemplo de uma empresa, Magazine Luiza, por exemplo, fez isso ano passado, fez um processo seletivo para trainees pretos e houve, inclusive, ações judiciais contra o Magalu. Ao mesmo tempo, o LinkedIn só dava Magalu. Assim, todas as pessoas pretas que entraram, todos os trainees fizeram propaganda de graça para a Luiza Trajano e fizeram uma mobilização de rede. Bem, você é da comunicação, você sabe quanto custa a comunicação. Nada que o Magalu pudesse ter feito em termos de campanha aumentaria tanto os índices dele de reputação quanto o processo seletivo que eles fizeram. E foi um gol de placa. Foi um gol de placa. Ela mapeou, fez um diagnóstico, que é o primeiro ponto, né? Olhar, e esse diagnóstico, como você bem falou, e nas empresas de comunicação também, ele nem precisa ser um censo de diversidade, é só fazer o teste do pescoço. Não tem pessoas negras. Não tem. As pessoas negras que tem, elas estão ou limpando o banheiro ou fazendo café, ou a segurança. A gente Conta pro sabe pessoal disso. o que é o teste de pescoço, que pode não ser tão Gente, conhecido. teste do pescoço é assim, entre pessoas pretas, a gente dá uma olhada quando a gente entra no restaurante, ambiente de classe média no Brasil nunca tem pretos. Uma vez eu estava com meu marido, enfim, uma situação privada em Salvador, num restaurante, e era Salvador. E aí eu me dei conta de que no restaurante eu era a única pessoa negra, a não ser, enfim, além dos garçons, dos cominhos, etc., e do maître, não havia nenhum, e é na cidade mais preta do Brasil. E aí eu pensei, ou eu estou no lugar errado, ou tudo está muito errado. Tudo está muito errado. O teste do pescoço é isso. A gente entra num ambiente e a gente conta quantas pessoas pretas tem nesse ambiente e que funções elas estão exercendo. Isso nada mais é do que um reflexo da questão econômica brasileira e social de como o Brasil se estrutura em termos raciais. É exatamente isso. E a gente percebe que nas corporações isso se repete. Até 20 anos atrás, você falou das cotas. Se eu estiver falando muito, se quiser fazer perguntas, você fica à vontade, porque eu vou falando, Não, loucamente. tá ótimo. Por exemplo, sobre a questão das cotas, eu estudei em universidade pública, eu estudei na UERJ antes da implementação de política de cotas. Então, fui aluna da UERJ, depois fui professora. No meu departamento, até hoje, a única professora negra. Não tinha. Isso tem mais de 20 anos. E estava na UERJ no ano de implementação de política de cotas e peguei na mão os alunos que estavam chegando, porque havia uma desconfiança muito grande do corpo docente. Os professores não estavam felizes com os alunos. E eu me lembro, numa das reuniões, a recepção foi assim: olha, nós sabemos que vocês têm deficiências cognitivas e de aprendizagem. Teremos aula de reforço de português para vocês e aula de inglês para vocês, porque a gente tem certeza que vocês não vão conseguir acompanhar os textos acadêmicos. Bem, uma das minhas alunas era atleta e tinha morado nos Estados Unidos. Era negra, bolsista, periférica, e tinha morado nos Estados Unidos, falava inglês com sotaque americano. Daí ela falou, mas por que nos tratam como idiotas? Eu falei, vocês estão revolucionando esse país. Não desistam. Mas era um nível de desconfiança nesse ponto. Então, 20 anos depois da política de cotas, o que as empresas diziam, nós não conseguimos, nós não contratamos pessoas negras porque as pessoas não vêm de universidade de ponta. Não tem mais essa desculpa. Porque temos 20 anos de políticas de acesso à universidade, então temos negros com graduação, com mestrado e com doutorado e com pós-doc. Então, as pessoas que tiveram que usufruir dos programas sociais de extensão e através das políticas, enfim, de ação afirmativa, o fizeram. E é por isso que agora as empresas têm literalmente andado numa corrida contra o tempo para contratar, porque precisam cumprir essas métricas efetivas e já não tem como mais usar essa desculpa para o mercado. Então, para você ter uma ideia, hoje 2 empresas falaram comigo no WhatsApp: Juliana, a gente está querendo contratar profissionais negros
qual é o caminho, como é que a gente chega até essas pessoas? Que também é uma pergunta genuína, mas que me espanta, porque por que será que as empresas não acessam as pessoas pretas? Porque isso não é orgânico. Porque, em tese, você divulga uma vaga nas redes sociais, uma vaga bem comunicada, com uma peça gráfica diversa, com mulheres, com um PCD, com negros. A pessoa se sente representada naquela peça gráfica e ela vai lá e aplica para a peça, né, para a vaga, desculpe. Por que será que isso não tem acontecido de uma maneira fluida? E os processos seletivos precisam ser muito diretos, muito claros, e mesmo assim as pessoas pretas, muitas das vezes periféricas, acabam não se candidatando. Né? Eu acho que é um ponto para a gente poder discutir. Juliana, e quando você é procurada, você falou, deu um exemplo de que hoje você foi procurada por duas empresas. Ainda são cargos com baixos Claridade? predicados, digamos assim, Não, um já não cargo. mais? Não, pois é, um cargo era para uma vaga de jurídico e uma vaga bem interessante. Daí eu pedi para a empresa: olha, espera um pouquinho, porque eu vou conseguir a pessoa. E aí a minha missão pessoal é Juliana, como uma profissional da área de responsabilidade social, que entende que é muito estratégico que tem uma pessoa preta sim ocupando essa vaga no jurídico de uma grande empresa. Então eu pedi para até conseguir uma indicação de uma pessoa, um currículo. Eu falei, se você precisar de 20 currículos, me dá um tempo, porque eu vou conseguir essas pessoas. E há uma coisa interessante nesse aspecto, porque até para conversar com a pessoa preta que eu vou chamar para vaga, eu faço isso voluntariamente, a minha consultoria não é uma consultoria de RH voltada à questão racial, eu faço isso como indivíduo, como uma mulher preta que percebe a dificuldade de estar nesses espaços. As pessoas perguntam, mas é uma vaga afirmativa? Eu vou ser bem recebida nessa entrevista? E isso é importante, né, Juliana? É um medo genuíno. Sim, é muito importante, porque eu já tive relatos de pessoas. Quanto mais retintas, mais difícil a entrevista. Se a pessoa usa trança, dread, etc., inúmeros comentários de cunho racista que aparecem, enfim, nas entrevistas. Então, as pessoas estão com medo mesmo, porque já passaram por situações muito difíceis. Tá? E acho que as empresas que estão engajadas na questão da diversidade, elas precisam, primeiro, de coragem, porque a gente sabe que elas estão, normalmente, isso vem, essa mudança estratégica, ela vem do Conselho de Administração por conta de um posicionamento estratégico, e é necessário que algum diretor seja, né, o sponsor, o patrocinador da ação e que consiga mobilizar uma rede dentro da empresa. Porque, do contrário, tem boicote, e boicote bem forte. Né? Então, a empresa consegue contratar, mas ela não consegue reter. E aí o nível de turnover, o número de pessoas que pedem para sair, é muito alto. Né? Então, há empresas nesse momento mapeando não só a questão racial de turnover, mas queria dar um exemplo também de gênero, tem sido uma questão. Enfim, eu fiz uma reunião semana passada com uma empresa que está tentando entender por que tem tanta mulher em cargo de liderança pedindo demissão. E daí eu falei, vamos tentar ver os números. Quantas eram e quantas ficaram? E aí eles mostraram os números, assim, 20% das líderes pediram demissão. Falei, foi depois da pandemia? Sim. Pois bem, a empresa está cuidando da saúde mental dessas mulheres? Nós temos plano de saúde, sim, mas existe uma linha telefônica que ela pode ligar, acionar um psicólogo ou um psiquiatra, se for o caso? Como é que está o nível de pressão para entrega? Porque muitas cidades estão em lockdown, as mulheres estão com homeschooling, quem tem 2, 3 filhos está enlouquecida, tendo que entregar, dividir a casa com as crianças para fazer os deveres, etc., as crianças poderem fazer as aulas. São humanas, não são robôs, elas não vão aguentar. E daí, se não há exatamente um sponsor de diversidade, né, enfim, efetivamente, e aí são os homens que falam e olham para os resultados, mas elas não estão produzindo. Sim, mas elas não são robôs, elas não vão conseguir produzir. Então, a gente vive um momento em que as empresas precisam olhar para a questão da diversidade e pensar, bem, a pandemia em algum momento vai acabar e eu quero que a minha empresa continue com números de equidade também ligados a gênero. Portanto, eu vou fazer um censo com essas mulheres, entrevistá-las e entender onde é que está o nível de pressão tão potente que elas estão pedindo demissão. Enfim, mulheres já com carreiras, mulheres executivas, com carreiras de 15 anos e pedindo, assim, não quero mais.
e sem a possibilidade de negociação com a empresa. Então, a gente vê que é burnout, a pessoa não aguenta mais, ela está no limite dela. Tá? Então, a gente tem esse desafio, por exemplo, sob o ponto de vista de gênero, de conversar com essas mulheres. Eu sempre acho que o caminho é uma conversa, então o RH tem que estar muito presente, tem que estar muito ali, para que as empresas não percam, porque senão a gente vai dar muitos passos para trás. A gente termina essa pandemia com pouquíssimas mulheres na liderança aqui no Brasil, em empresas de grande porte. Eu conversei com uma grande empresa na última semana e é um assunto que vem aparecendo nas minhas rodas de conversa. As mulheres não estão conseguindo. E aí, por exemplo, uma outra empresa falou sobre níveis de violência doméstica, como pelo fato das mulheres estarem em home office, a violência doméstica tem chegado até a empresa de uma forma muito potente, porque às vezes as pessoas ouvem coisas durante as reuniões. E aí a empresa estava com o jurídico tentando entender como é que poderia intervir. Olha, você tem que tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser pela vida. Se tem uma funcionária que está sendo ameaçada, precisa repensar. Enfim, ela é alguém que confia nessa empresa, a empresa está vendo que ela está sendo vítima de violência. Como é que vocês podem acolher essa mulher para que ela fique segura para, se for o caso, denunciar, enfim, mas a empresa não pode se eximir. Então, a gente vive um momento que é bastante peculiar, ligado a essa questão da diversidade, também porque as empresas entraram no ambiente doméstico, né? Por conta da pandemia, essa mudança, né? Exato, exato. Então, a gente tem alguns desafios. Juliana, e pensando globalmente, tem para onde olhar e espelhar, e se mirar assim, o que a gente quer para os próximos anos, onde dá para chegar, tanto em termos de rendimento dessas empresas que investirem em diversidade, até para essas pessoas que estão procurando ter esse caminho de chegar não só dentro de uma empresa, mas nesses postos de liderança, de maior hierarquia? Eu gosto muito de uma consultoria chamada McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, que pensa a diversidade, e eu tenho acompanhado um pouco o efeito George Floyd, e aí sob o ponto de vista racial mesmo, nos Estados Unidos, e como isso acabou virando uma tsunami mundo ocidental afora, tá? A população americana negra é infinitamente menor que a população brasileira, só que eles têm um poder de compra altíssimo, São e uns existe uma 13%, né, Juliana? Uma coisa 13% assim, da população. É muito pouco. Só que se a gente comparar, a gente é 56%, 56,4% pretos e pardos na população brasileira, só que 5% só estão em cargos de liderança em empresas. Nos Estados Unidos, a gente tem 13% de negros sob o ponto de vista global da população, só que em cargos de liderança em empresas são 20%. E não é porque os americanos são benevolentes, não é isso, são os resultados. Os resultados são infinitamente maiores. Existem algumas questões que influenciam esses resultados. A inovação, o fato de você poder ter conflitos que tem pessoas de origens diferentes, então elas vão ter que discutir mais para definir um determinado assunto. O índice, várias empresas, especialmente as empresas que estão ligadas a essa agenda que eu falei, Agenda 2030, elas têm um índice, enfim, as empresas que são de capital aberto, que estão na bolsa e tudo mais, elas têm um índice para medir a reputação, que é o índice chamado de sustentabilidade. Então, e esse índice, enfim, que vai avaliar os papéis da empresa, um dos componentes é a diversidade, o percentual de diversidade que essa empresa tem. E os americanos fazem isso com primor. Eles entendem que eles precisam ser diversos também para melhorar os seus índices. E especialmente depois do assassinato do George Floyd, houve uma corrida. A gente tem aí menos de um ano, ele foi assassinado em maio, e é muito ruim a gente ligar um fato que é um assassinato, que é um crime bárbaro, ao aumento de números, tá? Isso é muito ruim, não deveria ser dessa forma. Mas as empresas que não estavam promovendo diversidade o fizeram. E aí, sob o ponto de vista racial, sob o ponto de vista de gênero, já não havia tanto, e aí, especialmente sobre o mercado americano, tanta resistência. Os americanos já vêm falando sobre diversidade de gênero há bastante tempo. E sobre equidade, e como tratar melhor as mulheres. Pra você ter uma ideia, eu conversava há poucos dias sobre um determinado segmento, enfim, de empresas que estão mais no campo e tudo mais. A desculpa para não vou usar desculpa, mas o argumento
para não contratar mulheres era que naquela área não tinha banheiro feminino. Posso contratar mulher, mas onde é que eu vou colocar? É, é. Que tal você construir um banheiro? Mas isso custa muito. Não, você é uma empresa global. Você pode construir um banheiro. Tá tudo bem. Vamos construir um banheiro e a gente experimenta. Ah, mas e se mexerem com a mulher? Vocês não podem mexer com a mulher. A gente vai construir um banheiro e as pessoas vão ser educadas a tratar mulheres. Vamos fazer treinamentos de diversidade, vamos falar sobre a questão de gênero, sobre o corpo feminino. Não pode assediar sexualmente, não pode assediar moralmente, não pode fazer uma avaliação de desempenho que leve em conta questões hormonais, a TPM, perguntar num processo seletivo se a mulher pretende engravidar. Tudo isso é assédio, tudo isso não pode fazer. Mas a gente não quer uma mulher grávida. Mas a gente não precisa contratar uma mulher grávida, mas as mulheres engravidam. Que bom, porque você está vivo, olha que ótimo. Alguma mulher te colocou no mundo. Então, e às vezes, eu estou brincando aqui, Débora, mas às vezes a conversa, ela é assim, ela é muito básica. Porque a pessoa nem se dá conta de como, no momento dela fazer uma contratação diversa, e eu acho estranho também, porque as mulheres são metade da população brasileira, a gente precisa falar disso com as pessoas. Você não pode perguntar para uma mulher se ela pretende engravidar nos próximos anos. Isso não faz parte do protocolo de entrevista. É deselegante e é assédio. Porque é prático, as pessoas perguntam isso normalmente. Né? Assim como perguntam para pessoas pretas que têm o cabelo black, etc., se a pessoa não pode dar uma cortada no cabelo, uma alisada, né? Que turbante é melhor. Ah, turbante não vem, não. Turbante não. Né? Se a pessoa é do candomblé e se chega de branco para uma entrevista, é um caos. Então, faz parte da minha missão treinar esses times para que esses ambientes sejam menos inóspitos. E é isso que eu faço, né? Enfim, aqui com o pessoal da Casa do Saber, a gente pensando de que forma a gente pode trabalhar para tornar esses ambientes mais diversos, os ambientes corporativos, e mais inclusivos. Porque também é desconfortável para quem chega. Juliana, você está falando e eu lembrei de uma outra coisa, que são até um passo antes dos processos seletivos, e você já falou sobre isso um pouco, queria que falasse mais, porque existem processos que acabam de cara cortando uma grande parcela da população quando você pede cursos de inglês, cursos de não sei o quê, ferramentas que às vezes nem vão ser usadas, na verdade, mas são formas de você fazer uma diferenciação e de você acabar não promovendo essa diversidade por um processo seletivo extremamente rigoroso, que talvez não faça até sentido, dependendo do cargo, da função. Sim. Se a gente for olhar, assim, eu adoro os números porque eles vão dando para a gente indicadores assim, muito concretos. Toda vez que eu vejo uma vaga para analista que pede inglês fluente, às vezes pede teste de proficiência, e a pessoa pede, você acha que a gente vai conseguir pessoas pretas? Daí eu gosto de mostrar os números e falar um pouco sobre a história da educação no Brasil para entender onde estão os negros na fila do pão, de uma maneira geral. Se a gente tem 17,4 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza, esses números são do IBGE de 2019, com a pandemia a gente vai chegar a 30 milhões de pessoas abaixo da pobreza, é uma expectativa. Bem, desses 17,4 milhões, 90% são pretos e pardos. Então, temos de 220 milhões de brasileiros, 17,4, aí 90% deles são pretos e pardos. Bem, a grande massa da população preta e parda no Brasil não está abaixo da linha da pobreza, mas é considerada pobre, em vulnerabilidade social. Se a gente for olhar todos os direitos constitucionais que não estão sendo cumpridos, etc., é a população preta na pandemia que sofre com a insegurança alimentar, tudo isso. Pois bem, mesmo aqueles que chegaram na universidade pública, de ponta, enfim, USP, UFRJ, UFBA e etc., vem de uma educação ou de escola pública ou de escola privada com bolsa de estudos, ou então de escola privada um pouco menor, mas com recursos muito limitados para fazer cursos extras. Pouquíssimos estudaram em escolas bilíngues ou tiveram oportunidade de fazer intercâmbio fora do Brasil. Agora nem dá mais porque o Ciências Sem Fronteiras foi extinto. Né? Então eles não falam inglês. É simples assim. E aí a questão ela é econômica e social. Só que muitas das vagas que as empresas pedem, eu tenho feito um trabalho bem assim, potente com os RHs e tudo conversado sobre isso,
elas não necessitam do inglês fluente. Isso tem a ver, esse pedido tem a ver com o que a gente chama de vieses inconscientes. A pessoa, o recrutador utiliza o viés de semelhança. Então, alguém parecido com ele, com a educação que ele teve. E aí a gente chega numa empresa, a gente vê exatamente pessoas iguais. Moram no mesmo bairro, usam o mesmo clube, estudaram nas mesmas escolas, 3 ou 4. E isso se repete no Brasil todo. Onde é que as pessoas Até o pretas vão jeito de entrar? vestir, falar e caminhar é parecido, né? É exatamente isso, Débora. Então, eu acho que existe uma necessidade muito grande de olhar para os times de RH. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma conversa essa semana. Foi a primeira vez que eu fiz uma conversa com uma pessoa de RH preta na vida. Primeira vez. E eu falei isso para ela. Eu nunca conversei com uma profissional de recursos humanos preta numa empresa de grande porte. É a primeira vez. Ela, o que você sentiu? Estou emocionadíssima. Quase te abracei. Se Quase te pudesse. abracei pela tela aqui, porque é uma coisa Se pudesse, eu ia te inusitada. abraçar. Pois é, e não tem que ser história única, né? Nós somos 56,4% da população. E aí, quando as pessoas falam que não, mas tem que ser por mérito, pois bem, então vamos fazer o seguinte: vamos disponibilizar intercâmbio de inglês, intercâmbio fora do Brasil para todos os jovens de 14 anos, aí a gente vai falar de mérito. Por exemplo, o maior, acho que a gente tem na pandemia, a desigualdade social no Brasil ficou muito clara, e isso vai mexer com os números aqui na frente. Quem ficou sem estudar durante um ano? Os jovens de escola pública ou particular? Pública. A grande maioria, preta ou parda. Já sabemos. A O gente vai Enem, colher o resultado dessa pandemia ainda de uma forma muito terrível, né? sim, em Essa termos de disparidade. desigualdade. Sim, o Enem esse ano ele foi feito majoritariamente de uma forma consciente, efetiva, por estudantes não negros, estudantes brancos que tiveram a oportunidade de estudar. Isso não é ruim. Eu acho que quando a gente reconhece o privilégio, fica um pouco mais. Existe um privilégio. E existe um privilégio por conta de uma estrutura. Né? E aí eu estou falando desse privilégio, o privilégio branco, que a gente pode falar do privilégio branco, masculino, cis, heterossexual, que também é um privilégio. Né? Quando um homem faz uma entrevista de trabalho, ninguém pergunta para ele com quem os filhos dele vão ficar. Perguntam, você tem filhos? Sim, 4. Ah, tá bom. Pronto, está resolvido. Ah, ótimo. Então vão ser 4 planos, 4 dependentes, mas tipo, casado? Casado. Acabou. Se uma mulher fala que tem 4 filhos numa entrevista de trabalho, mas você tem babá, você tem suporte, sua mãe, sua sogra, quem é que fica com isso? Quem é que leva e busca? São pequenos? Algum deles é muito doente, precisa ir muito para o pediatra? As perguntas, e eu, durante um tempo, eu fiquei colhendo depoimentos de mulheres. As perguntas, elas são as mais invasivas, desrespeitosas que a gente possa imaginar. Então, impressionantes. E normalmente feitas por recrutadores homens, cis, hétero, que entendem que existe um pacote. E normalmente a pessoa diz, olha, na verdade eu não sou preconceituosa, eu não tenho nenhum problema com mulher, mas é uma orientação que eu recebo aqui da empresa, eu preciso checar se você tem um fit com a vaga. Juliana, outra coisa que a gente já vai se encaminhando para o fim, a questão do CEP também, né? Na hora de você fazer o recrutamento de uma pessoa, e a gente sabe que muitas pessoas até fazem um floreio, né? Põe o nome, ficam sem graça de botar o nome do bairro ou da comunidade, põe mais para cá, eu moro aqui, mas eu digo que eu moro mais para cá. Isso também é uma questão da diversidade desse, como você dizia, todo mundo do mesmo bairro, a mesma roupa, o mesmo jeito de vestir. E aquela pessoa que não é, daí ela se sente constrangida na hora que ela tem que preencher um formulário e dizer onde ela mora. Sim. A gente percebe os filtros, porque os robôs eles são programados por pessoas. E existe uma determinação para que os robôs sejam programados, os robôs, né, enfim, de aquisição de busca de currículos, etc., de divulgação de vagas. Então, pedir o CEP, a gente entende exatamente que existe um recorte social daquela vaga. Quando me pedem para ver por que não aparecem pessoas negras no processo seletivo, eu peço para ver como é que o robô foi programado. E daí, quando tem o CEP,
Ou, por exemplo, quando tem a questão da idade, da data de nascimento, fala, olha, você não está promovendo diversidade geracional aqui. É isso que você quer? Você quer todo mundo da mesma faixa etária? Deixa aberto. Vê quem vai aparecer. Pensa que você pode ter uma pessoa 50 a mais no seu time. Você está melhorando os seus índices, porque eu já falo dos índices. Você melhora os seus índices de diversidade, você traz alguém mais experiente que não vai pedir demissão, não vai te deixar na mão, vai te entregar. A questão do CEP é muito séria. As pessoas, algumas das vezes, não falam exatamente o endereço onde moram. Quem é? Eu gosto do termo favela ao invés de comunidade. Quem mora em favela, bolsão de pobreza e periferia tem uma dificuldade real de conseguir trabalho. Já vi assédio no seguinte sentido, da pessoa de uma recrutadora pergunta para outra se não ia dar problema com a equipe, porque as pessoas deixavam os celulares, os computadores, assim, porque uma pessoa que morava numa favela estava chegando até o time, tá? Existe sim esse tipo de comentário, é muito difícil, é muito duro, e aí cabe às pessoas de recursos humanos e quem trabalha com people development e olhar um pouco para trabalhar a questão da diversidade com os times. Mas é fato que quem está na periferia sai por último. Agora, com a questão do trabalho remoto, talvez um pouco menos, mas o preconceito acontece com a questão dos dados da internet, porque até para participar da entrevista você precisa ter dinheiro para comprar internet. Sim. E internet em periferia, muitas das vezes, é ruim, porque, enfim, por N razões que tem a ver com violência urbana em várias áreas do Brasil, etc., a pessoa às vezes não consegue uma internet de boa qualidade. E aí, para participar daquela entrevista, ela precisa. Então, ela tem que se deslocar para conseguir ir até um café, algum lugar com internet boa para fazer a entrevista. Então, quando um jovem ou quando um profissional preto ou periférico chega numa empresa, ele já passou por barreiras que quem é da classe média não faz ideia das barreiras. Não faz ideia das barreiras para chegar. E é por isso que é tão importante, quando uma pessoa chega, que a empresa faça de tudo para que aquela pessoa fique. Que é o compromisso importante, o compromisso social da diversidade. Maravilha, Juliana. A gente teve um comentário mais cedo do Roberto, que era professor de filosofia numa escola pública no Rio Grande do Norte, ele dizendo que ele ensina para os alunos dele a teoria do pescoço, que a gente falou mais no início. Se a gente tiver perguntas também, Juliana está super disponível para responder. Mas já fazendo um encaminhamento para essa parte final, eu queria então que você falasse mais um pouquinho sobre aquela pessoa que está então disposta a investir nisso, mas que diz assim, mas eu não acho profissional para poder tornar a minha empresa diversa. Quais são os caminhos, assim, Juliana, para chegar aí? Você é um caminho, mas quais são os caminhos? Pois é, pode me achar no LinkedIn, Juliana Kaiser, me acha, conversa, a gente toma um café, a gente bate um papo. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma divulgação da vaga de forma diversa e inclusiva. Como? As peças gráficas, elas precisam ter pessoas pretas, então precisam ter mulheres, precisam ter um PCD, uma pessoa com deficiência, para que a pessoa se sinta representada na peça gráfica. O texto da divulgação da oportunidade de trabalho precisa ser claro. Este processo, e aí é um alinhamento entre RH e jurídico, este processo é um processo que prioriza mulheres, ou que prioriza pessoas pretas, ou que prioriza pessoas com deficiência, ou que prioriza LGBTQIAP+, precisa escrever. Do contrário, as pessoas não vão. Não vão. Elas não vão. Então precisa deixar isso muito claro. E eu sempre Desculpa, recomendo... Juliana, e por que não vão? Porque já estão cansadas de cair na Já cilada? estão cansadas, elas sabem que elas não vão passar na entrevista. E aí, assim, antigamente as empresas eram mais claras e diziam é necessário ter boa aparência. E sabíamos que boa aparência era Ser o branca, cabelo bem domado e ser o mais branca possível. Então, assim, se você não nasceu com a pele branca, melhor nem aparecer, porque você não vai ser chamado, né? E aí, enfim, ainda há outras questões ligadas à gordofobia e etc. Pessoas que relatam que entrevistas não foram aceitas porque eram gordas porque não. E aí o feedback é que você não é ágil o suficiente para estar no nosso time. Coisas do gênero, Débora, isso é todo dia. Então, empresas que querem investir precisam pensar que essa comunicação precisa ser inclusiva. A minha sugestão é que essa empresa também contrate um profissional de diversidade que atue internamente. Ou saber, está fazendo
isso Cortou um lindamente. pedacinho. Contrate Ou que a profissional que empresa, atue. ou com diversidade na empresa, ou que contrate uma consultoria de diversidade. A Casa do Saber está fazendo os projetos em company, um pouco para mobilizar o time e falar da diversidade para o time, para que esse time esteja pronto para receber um outro time diverso. Tá? Então, assim, esses são os passos. Pensar na comunicação, se for possível, contratar um profissional de diversidade para atuar mobilizando o time e resolvendo os conflitos, porque os conflitos aparecem, os conflitos existem, existe um estranhamento, tá? Então, por exemplo, se uma empresa contrata, a gente não falou, por exemplo, sobre a diversidade de religiões, mas se uma empresa contrata um judeu ortodoxo, uma mulher muçulmana, que vai trabalhar de xador, ela vai causar um deslocamento das demais pessoas. Isso é maravilhoso, mexe com a estrutura. As pessoas vão perguntar, mas você é muçulmana? Como é que é isso? Como é que é? Você faz as 5 orações, não faz? Virado para Meca? Você usa bússola? Enfim, vira um rebuliço. E que bom, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber. Precisa ter alguém para mediar. Né? Enfim, a gente vai ter que perceber como o segundo setor, as empresas, elas são o microcosmo da sociedade. Né? Então, esse profissional que está ali mediando esses conflitos, olhando para o RH e trazendo um time diverso, ele é fundamental para uma empresa que pretende ser inovadora. O pessoal está adorando a nossa conversa, Juliana. Ó, a Liliane dizendo que está Ah, que bom. excelente, a Alexandra também, Que ótimo, excelente. gente. Além de Vamos trazer, juntos. Assim. ó, precisamos sair todos das nossas bolhas, além de trazer e depois criar aquele ambiente que a gente falou, né? Para não ser só uma posto Ipiranga, para quem todo mundo vai perguntar como é que é ser você, que é muito diferente, para que ela tenha um ambiente para continuar e para crescer, né, Juliana? Pois é, exatamente isso. Que bom que vocês estão gostando. É isso, gente. A gente precisa criar uma corrente do bem, uma corrente diversa e fazer. Tem que ter coragem. Mas a gente faz. A gente vai fazendo todo dia. Maravilha, maravilha. Então a gente vai chegando ao encerramento. A gente teve uma conversa super gostosa com a Juliana Kaiser, que é sócia da Trilhas de Impacto, uma empresa, uma iniciativa que faz essa aproximação, né, de organizações sociais e empresas, que tirou algumas dúvidas aí, que acho que para quem tem a empresa, para quem trabalha na empresa, são coisas que a gente precisa saber, simplesmente, porque são assuntos muito, muito atuais, são coisas que estão acontecendo no RH da nossa empresa ou para onde a gente está indo e afetam a nossa sociedade como um todo. Quiser deixar uma última fala, Juliana, um último recadinho, o momento é seu e Quero. depois eu faço encerramento mesmo. Joia. Bem, queria te agradecer, Débora, dizer que você é maravilhosa. Jornalista mulher, trabalhando no esporte, já está aí Preto com cabelo rompendo. cacheado, ó. Ó, a gente está Maravilhosa. Pois aprendendo, é, e atualizando. preta, né? Incrível. Incrível, maravilhosa lá. Representando fortemente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dá para fazer, gente. Precisa ter coragem, mas dá para fazer. E o que é mais importante nesse momento é que há 10 anos atrás, pouquíssimas empresas faziam, as pessoas tinham muito medo de fazer. E aí, quando a gente vê a Luísa Trajano fazendo esse rebuliço, mesmo dizendo eu vou de uma empresa diversa, a gente percebe que é possível. É mais fácil do que começar. Essa é a dica. Se precisarem de ajuda, contem comigo, com a Casa do Saber também. É só começar, é só dar o primeiro passo, né, Juliana? É isso. Maravilha, então. Avisos paroquiais e finais. Essa conversa, essa live nossa de hoje, ela vai estar disponível no canal da Casa do Saber Rio, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. E tem mais uma live, são as lives ao longo desse mês de março com nós, mulheres incríveis. Aliás, parabéns pelo Dia da Mulher, que já foi, mas o mês é todo nosso, o ano é todo nosso, Juliana. Maravilhoso, maravilhosa, que bom. A próxima live vai ser quinta-feira que vem, dia 18 de março, com o tema Mulheres e Poder. Falamos sobre as empresas e a diversidade nas empresas. Próximo encontro vão ser Mulheres e Poder. Quem a convidada vai ser a jornalista e escritora Débora Tomé, uma pessoa maravilhosa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal Globo há mais tempo. Uma mulher incrível. Tem um livro dela aqui em casa. Ela é incrível. Realmente é maravilhoso. Tá certo? Vou encerrando por aqui, fazer um printzinho dessa tela para a gente ter e encerrar a nossa
participação aqui. Juliana, beijo para você, muito obrigada. Obrigada a todos que Um beijo. participaram e até a próxima. Obrigada, Casa do Saber. Tchau, gente.